Muito obrigada, Alexandra, por ter aceitado participar no podcast E se Falássemos da Europa. A Alexandra é deputada, é professora na Faculdade de Direito e hoje vamos debater a influência da legislação europeia na legislação nacional. Embora nós não usemos muita expressão legislação europeia, mas fundamentalmente o princípio é a orientação política, as orientações europeias, a lei europeia conta. Sim, boa tarde Margarida, obrigada pelo convite. Este é um tema que de facto às vezes é menos falado, parece mais formal e as pessoas, os cidadãos sentem às vezes que a Europa está muito longe, embora fisicamente não, e que está muito longe e que o que se decide no Parlamento Europeu, por exemplo, não nos afeta assim tanto, sobretudo de perspectiva normativa. Mas, na verdade, quer por força das soluções constitucionais, quer por força dos tratados, a legislação, vamos lhe chamar assim, a legislação da União Europeia entra no direito português e, portanto, na vida dos portugueses por muitas vias diferentes em muita quantidade e por muitas vias diferentes. Logo à partida, naturalmente, as normas que assumam a forma de regulamento vigoram imediatamente e diretamente na ordem jurídica nacional. Por força Ou seja, passam a ser lei portuguesa. Portanto, não passam... Reparem, é uma coisa tão importante quanto isto. É uma norma, um conjunto de normas, um regulamento, como se chama, mas que no fundo é um ato normativo, que é aprovado pelas instâncias europeias, normalmente Parlamento e Conselho, às vezes só Conselho, dependendo de se é uma coisa em que o Parlamento entra ou não. Quando é só o Conselho, não. Normalmente o Parlamento reage. O Parlamento reage, exatamente, mas portanto é aprovado pelas instâncias europeias e vigora imediatamente na ordem jurídica nacional, portanto no direito português, na vida portuguesa, sem intervenção nem do governo português, a não ser a que tem no Conselho, naturalmente, e isso é interessante falar sobre essa via, mas sem intervenção do Parlamento português e sem intervenção da promulgação do Presidente da República, portanto, e sem publicação no Diário da República, portanto, entra por publicação no Jornal Oficial da União Europeia. E, portanto, logo aí, quando seja um jurista, seja uma pessoa não jurista, seja quem for, quando olha para o acervo de normas que se aplicam em Portugal, tem que olhar para os que são produzidos pelos órgãos nacionais e tem que olhar para os que são produzidos, para os regulamentos que são produzidos pelas instâncias europeias, porque, como digo, vigoram imediatamente. Depois, há um conjunto de outras normas, mas das mais importantes serão as diretivas, que carecem de transposição nacional através de um ato legislativo nacional, que pode ser lei, decreto-lei ou decreto legislativo das regiões autónomas, e que aí deixam alguma margem de adaptação. Ou seja, o governo do país, neste caso o governo português, tem que adaptar a sua legislação às orientações políticas, à decisão política Exato. Da diretiva. Portanto, é isso que nós chamamos a transposição. Da diretiva. Normalmente o jargão que se utiliza para dizer é que a diretiva vincula quanto aos fins, mas não quanto aos meios. Portanto, a diretiva estabelece um objetivo de política pública, um objetivo, certo. E a forma como esse objetivo é adaptado na legislação nacional ou é prosseguido em cada país, em cada Estado-membro, é determinado aí sim pelas vias internas. Há uma discussão curiosa, mais técnica, em torno de saber qual é a forma do ato que transpõe a diretiva, isto é, essa adaptação para o direito nacional, se tem que ser feita também por um ato legislativo ou se pode ser feita por outro ato. Em Portugal, por via da Constituição Portuguesa, o ato de transpor uma diretiva tem que ser por ato legislativo nacional, ou seja, lei da Assembleia, decreto-lei do Governo ou, quando for matérias de interesse das regiões autónomas, decreto legislativo regional das regiões autónomas. Não podem transpor-se, adaptar-se às diretivas através de um ato que não seja um ato legislativo. O que me parece uma solução interessante e correta na medida em que o que é que isso implica? Implica que os órgãos de soberania intervenham, enfim, no caso das regiões autónomas não são órgãos de soberania, mas que intervenham na transposição e que haja uma promulgação pelo Presidente da República. Em todo o caso, mesmo no caso das diretivas, na verdade, apesar de haver uma vinculação quanto aos objetivos, mas não quanto aos meios, e de haver essa latitude, uma maior flexibilidade, a verdade é que não é facultativo transpô-las ou não. Exatamente. E portanto, dentro de um calendário. E dentro de um calendário, portanto, mesmo nas diretivas europeias podem considerar que a transposição da diretiva não foi corretamente feita. Podem verificar se o calendário não foi cumprido,
podem verificar se a transposição não foi corretamente feita e, portanto, em última análise, por uma ação de incumprimento contra o Estado português, a Comissão junto do Tribunal. E, portanto, no fundo, mesmo no caso das diretivas, que deixam essa latitude aos órgãos nacionais, mesmo no caso das diretivas, é relativa essa latitude na medida em que há uma obrigação de resultado na transposição da diretiva. Portanto, por estas vias, além dos próprios tratados, desde logo, claro, que vigoram no ordenamento jurídico, mas esses são mais enquadradores e macro... São a Constituição Europeia, sem que ninguém queira chamar, ninguém queira dar esse nome. Ninguém lhe quer chamar esse nome. Houve uma altura em que se dizia que não podia ser Constituição porque não tinha um elenco de direitos fundamentais, hoje até já tem um elenco de direitos fundamentais, portanto já dizia-se que para haver Constituição tem que haver direitos fundamentais, uma Carta de Direitos Fundamentais e um princípio da separação de poderes. Se olharmos para aí, ela tem as duas coisas, não é? Exatamente. Eu acho que a não utilização da expressão é para não dar aquela imagem de federalismo que... Mas o que é facto é quando se fez o Tratado Constitucional, quando ele é ratificado, quando há os sucessivos referendos, um dos argumentos que levou à não aprovação, à não ratificação por parte de alguns países, segundo se percebeu, foi exatamente o facto de se chamar Tratado Constitucional. Porque o Tratado de Lisboa, que vem substituir o Tratado Constitucional, o texto não tem mudanças só não usa o nome. Só não usa o nome o simbolismo. Foi aprovado. O simbolismo é importante. É curioso, há uma... Isto, no fundo, para dizer que, por esta via um bocado mais técnica, as pessoas podem, no fundo, ter muitas matérias e ao nível económico, ambiental, coisas até bastante pequenas nos casos, como sejam compostos químicos de produtos, etc. Tudo isso é regulado pela União Europeia, as pessoas nem dão conta, não é? E depois coloca uma discussão interessante, que é a discussão de, muito bem, a legislação que é feita em Portugal, a legislação nacional, é feita pelos deputados que nós elegemos e é feita pelo governo, que nós não elegemos diretamente, mas que é, enfim, como sabemos, o partido mais votado, portanto resulta de uma eleição para o Parlamento, em que é chamado a formar governo o partido mais votado. E como é na União Europeia? Quem é que participa a fazer legislação ou normas que depois vigoram cá e o que é que nós temos a dizer a isso? E aí acho que é importante, dizer e as pessoas saberem que o Parlamento Europeu tem uma eleição direta e, portanto, os deputados do Parlamento Europeu são tão eleitos por nós como os do Parlamento Nacional, dentro da proporção da população de cada partido. Pronto. Sendo certo que é verdade que o processo legislativo, chamemos legislativo, da União Europeia tem um órgão, que é o Conselho, que obviamente é um órgão que não existe num Estado-nação, não é? Porque é o órgão onde está a parte intergovernamental da União Europeia e que codecide com o Parlamento Europeu. Estão na prática representados os governos democráticos de todos os Estados-membros da União Europeia. Também estão representados no Conselho, consoante a área temática, pelo respectivo ministro, em alguns casos quando é pelos chefes de Estado e chefes de Governo. Portanto, no fundo, aquela discussão que se tinha muito nos anos 90 sobre o famoso déficit democrático da União Europeia, a meu ver, nunca foi uma coisa que, quanto a mim, fizesse muito sentido, porque... até porque, curiosamente, era uma crítica que era feita pelos antifederalistas, mas que conduziria a que tudo fosse feito pelo Parlamento, o que era a coisa mais federalista que podia haver, porque eliminaria o Conselho, que é o órgão que dá a natureza intergovernamental. E, portanto, nessa medida, não creio que se possa falar, nem do ponto de vista técnico-jurídico, nem do ponto de vista político, num déficit democrático da União Europeia. Eu também tenho recusado sempre tenho participado sempre nesse debate, exatamente na mesma linha. Também acho que não há déficit democrático. Aliás, costumava discutir isto muito com o António Vitorino, que já teve a oportunidade de estar também neste podcast e que estava completamente de acordo comigo, porque de facto o processo de decisão na União Europeia tem uma conjugação de uma representação das pessoas e uma representação dos Estados. E, portanto, é um processo democrático, completamente transparente, porque a ideia de que a Comissão Europeia não é eleita, mas a Comissão também não decide, a Comissão propõe. E as competências, as áreas em que a Comissão decide, estou a pensar, por exemplo, na política de concorrência,
ou da capacidade de negociar os tratados comerciais, mas é sempre com um mandato que lhe é dado pelo Conselho e pelo Parlamento. Ou seja, a Comissão é o órgão executivo. Aliás, é muito interessante que no Parlamento Europeu normalmente nem se diz Comissão Europeia, que foi uma coisa que me chocou, eu já sabia, mas agora, quando ouço todos os dias, choca mais, não costumam usar a expressão Comissão Europeia, dizem a Comissão Executiva. Muito bem. E há aqui uma nota adicional que, se calhar, falando agora concretamente de Portugal, as pessoas não pensam que é no Parlamento Europeu. Os países, como não podia deixar de ser, têm o peso relativo da sua população. No Conselho não. No Conselho, todos os países têm o mesmo peso. Para lá, naturalmente, politicamente, haver países mais influentes uns que os outros. Tem um número de votos diferenciado, sim, mas nunca se vota. Mas nunca se vota, não é? É o consenso, aliás, diz o tratado, exato, que acho que, por regra, funcionam por consenso. Sim, portanto, é importante que as pessoas, até porque às vezes se diz que as eleições para o Parlamento Europeu são eleições em que as pessoas são menos motivadas a votar, é importante que percebam que é importante votar nas eleições para o Parlamento Europeu, porque, efetivamente, muito do que lá se decide vigora diretamente aqui. E é por isso também interessante dizer uma outra coisa que acho que ainda é menos conhecida, e devo dizer que até eu, antes de ser deputada, não tinha esta noção, que é a quantidade de vezes que passam pelo Parlamento Nacional pareceres que são para mandatar o Governo como decidir no Conselho, em certas matérias. Portanto, o próprio Governo, através dos ministérios setoriais, leva, nas matérias que são da competência do Parlamento, muitas vezes uma orientação do Parlamento para como decidir lá. Portanto, até aí há a democracia a funcionar. E a Assembleia da República, sempre, cada vez que há uma decisão política na União Europeia, a Assembleia da República pronuncia se foi respeitado o princípio da proporcionalidade e da subsidiariedade. Ou seja, se o estatuto da lei, regulamento, diretiva, decisão, comunicação, sim, recomendação, se é o estatuto apropriado, ou se não é um estatuto excessivo, digamos, e o princípio da subsidiariedade, ou seja, se respeita o princípio de que a União Europeia não legisla em área da competência exclusiva dos Estados-membros. Portanto, há de facto estes equilíbrios no funcionamento democrático da União Europeia que são muito interessantes. Mas há bocado a Alexandra estava a referir situações concretas, por exemplo, produtos químicos, o proibir o uso de certos produtos químicos na agricultura, mas há uma área onde eu acho que houve, desde a adesão de Portugal à União Europeia, uma mudança significativa na legislação nacional e foi sobretudo, claramente, na área do ambiente. O ambiente é de facto o setor onde a legislação, as preocupações políticas em Portugal, a legislação nacional, as obrigações das autarquias, dos cidadãos, tudo aquilo que foi feito em matéria de tratamento de esgotos, etc., decorre muito da legislação nacional, da legislação europeia, mas claramente também com financiamentos da União Europeia para que esses passos pudessem dar. O que, aliás, se compreende tendo em conta aquela ideia, aquela frase que se utiliza quando se fala em ambiente, que é think globally, act locally, não é? Exatamente. Ou seja, o que nós fazemos aqui influencia o mundo inteiro, quer dizer, no sentido em que a poluição não tem fronteiras, ou contamina-se um rio, o rio, se for transnacional, leva, ou internacional leva, e portanto, sim, é uma área, e já agora dizê-lo sem nenhum problema, é uma área onde isso representa um avanço enorme para Portugal. Sim, sem dúvida, é? Sem dúvida. Claro que representa, penso eu, um peso económico eventualmente para os empresários e para as empresas, mas por isso mesmo há o financiamento comunitário, o financiamento europeu, e há um avanço enorme, naturalmente. Há outras áreas que são muito menos europeizadas, e eu, enfim, já trabalhei numa delas, a educação, por exemplo. Exatamente. É uma área muito menos europeizada. Mas era aí que eu ia colocar exatamente uma questão. A educação, a Alexandra já foi secretária de Estado da Educação e conhece isso melhor do que ninguém, porque na educação há determinadas áreas, como a educação, a cultura, a juventude, podíamos equacionar outras, em que, digamos, o processo legislativo, entre aspas, aqui menos legitimamente usar a expressão processo legislativo,
tem uma característica completamente diferente. Ou seja, no caso da educação, por exemplo, a partir do Conselho Europeu de Lisboa, da Cimeira de Lisboa, em 2000, com António Guterres, Primeiro-Ministro, pela primeira vez foram fixados objetivos quantitativos em matéria de abandono escolar, de frequência do ensino secundário, de frequência do ensino superior, etc., formação de professores, etc. E, portanto, foram fixados objetivos quantitativos, ou seja, foi aquilo que mais longe os Estados-membros conseguiram ir em matéria de educação. E é muito interessante porque os objetivos foram fixados não, por exemplo, ter apenas 10% de abandono escolar. O princípio não era esse, era reduzir para metade o abandono escolar. Cada um partir de onde parte. Exatamente, e cada um parte de uma situação. E depois compete ao Estado-membro definir qual é o seu programa. Aí até são objetivos de natureza política, estritamente, sem nenhuma, sem referência à norma, sem estarem transpostos numa norma, não é? Mas que também aí Portugal avançou muitíssimo nas últimas décadas nessa área, por isso e também por circunstâncias próprias, mas de facto nós notamos que em áreas como a educação há esses objetivos a alcançar, até também não só da União Europeia, mas da própria OCDE, mas em que a legislação é mais puramente nacional. Quer dizer, eu quando estive na educação, acho que nós não tivemos nenhuma diretiva para transpor em 4 anos, pelo menos que eu tivesse. Mas não deve ter, que eu me lembro. Não há base jurídica, não há base jurídica para diretivas. A Comissão Europeia é muito criativa a descobrir uma base jurídica. Normas habilitantes para fazer. Mas há base jurídica para criar o programa Erasmus. Mas o programa Erasmus é outra coisa, claro. É uma característica diferente, exatamente. Mas não há uma base jurídica para produzir uma diretiva na área da educação. Para decidir currículos ou para decidir repartição público-privado ou carreiras de professores, etc. Embora agora, por via de uma decisão da União Europeia, do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas aí é outra coisa, poderá vir a ter um impacto enorme do ponto de vista da carreira docente, a decisão recente sobre o salário dos professores contratados. Mas aí ao nível jurisdicional, portanto, está aqui um bocadinho fora do nosso âmbito hoje, mas também ainda há essa outra influência, que é por via das decisões judiciais, que têm também um impacto enorme. E por isso, dependendo das áreas, a influência é maior ou menor, mas uma coisa é certa, naturalmente que hoje nós estamos de facto sujeitos, nós cidadãos europeus, estamos sujeitos a várias camadas de regras, não é? Depois cabe naturalmente aos técnicos e aos juristas dirimir como é que elas se hierarquizam entre si, há várias teorias sobre isso. Ao primado do direito europeu sobre o direito nacional. Do direito, pelo menos dos tratados, discute-se dos regulamentos, enfim. Mas na realidade, eu como jurista até já discuti esse assunto, mas na realidade é uma discussão razoavelmente académica. Porque aquilo que se verifica, e como todas as discussões académicas têm interesse, o ponto não é esse, mas na prática, não é? Nós não verificamos grandes violações do direito da União Europeia. Tivemos o Brexit, mas isso é outra coisa, e o próprio processo está previsto nos tratados, tanto quanto sei, portanto, até quando foi preciso alterar a Constituição para poder ratificar um tratado, fizemos isso. E é curioso dizer que, do ponto de vista jurídico, se nós alterarmos a Constituição para poder ratificar o tratado, é porque a Constituição prevalece, porque senão o tratado, por simplesmente, poderia violar a Constituição. Mas, politicamente, se nós alterarmos a Constituição para ratificar o tratado, na prática, politicamente, é porque entendemos que o tratado devia prevalecer. Portanto, às vezes aqui a argumentação jurídica... Não, mas essa questão está, do meu ponto de vista, a questão do primado do direito europeu sobre o direito nacional está a ter hoje um valor muito mais importante por causa do comportamento da Hungria e da Polónia. Certo. E o próprio Viktor Orbán já veio dizer, e a Polónia também, o primeiro-ministro polaco, já vieram dizer, não, isto do direito é o direito nacional. Sim. E em áreas muito importantes, como o próprio reconhecimento do Estado de Direito, portanto, que hoje em dia são 2 países que não respeitam o Estado de Direito, e mesmo dos direitos fundamentais, os direitos das minorias, a questão da liberdade de imprensa, imagino que a liberdade de expressão. A liberdade de expressão,
tudo isso cada vez mais que tem, em que a Comissão Europeia, no uso das suas competências, no artigo 7º, tem feito diligências, abriu procedimentos contra a Hungria, contra a Polónia, no sentido da verificação naqueles passos que estão previstos e que não vamos agora falar neles, para chegar a essa decisão. E a reação da Hungria e da Polónia é: nós respeitamos a nossa Constituição. E, portanto, aqui essa discussão que não é, como a Alexandra dizia, que até aqui tem sido sempre uma discussão técnica. Mas vai mudar agora com a Itália, é com uma tudo discussão isto, política que é cada vez mais importante. É verdade. Mas a Alexandra levantou aí uma questão que também é muito interessante do ponto de vista, digamos, do direito europeu e da influência do direito europeu nas nossas vidas. Eu acho que isso também acontece nos países, a Alexandra é jurista ou não, mas acho que isso também acontece nos países. Nós temos assistido no processo de construção europeia em que muitas das decisões do Tribunal de Justiça e que fazem jurisprudência acabam por criar princípios, digamos, que depois são integrados mais tarde nos tratados, quando há uma revisão do tratado a seguir. E não é, como dizem os franceses, do ofício, não é porque como houve uma decisão do Tribunal de Luxemburgo, aquele princípio tem que ser incluído no tratado. Não. Muitas vezes essas decisões do Tribunal de Luxemburgo têm ajudado a fundamentar o debate político quando se querem introduzir determinados princípios nos tratados. Eu acho que o que se verifica um bocado no Tribunal de Justiça da União Europeia é um bocadinho, um bocadinho o que se verifica quanto à construção prudencial do direito, aquilo que, um bocadinho menos, mas se verifica no Tribunal Constitucional, no Supremo Tribunal Federal americano. Porque quanto mais principialista é o normativo aplicável, ao contrário da nossa Constituição, que é uma Constituição muito densificada, com quase 300 artigos, quanto mais principialista é a norma, é o direito que está a ser aplicado, mais a construção da jurisprudência se torna importante. E muitas vezes a jurisprudência vai construindo, não vai sendo só aplicando, vai ela própria construindo, e há direitos que vão sendo construídos em função da jurisprudência e que depois acabam por ficar nos tratados. Nós agora temos uma situação, mesmo para falar de um exemplo muito atual, temos a questão dos metadados. A questão dos metadados, que primeiro foi o Tribunal de Justiça da União Europeia que colocou algumas dúvidas a alguma legislação nacional, depois o Tribunal Constitucional Português, agora há uma decisão recentíssima do Tribunal de Justiça que parece dar uma outra abertura, e estamos sempre com base em 2 ou 3 artigos do tratado cuja interpretação o Tribunal tem levado mais além. E por isso é que quando falamos da influência do direito da União Europeia no direito nacional, temos que falar da legislação, mas também do papel do Tribunal de Justiça. Mas há pouco eu de facto disse, e é verdade, disse que eu disse, aquilo que eu disse há pouco foi viciado por uma visão um bocado anacrónica minha. É porque esta questão da questão ser mais académica do que outra coisa entre as Constituições Nacionais, isto foi antes do alargamento a 27. A partir não é? Em que tínhamos aquela Europa ocidental, enfim, oriental, tem um chão comum, central e oriental. Pronto, quando é do nosso lado, deste lado, é tudo mais ou menos comum, não é? Quando alargou a 27, esses problemas surgiram, porque eram Estados que vinham de outro nível de Estado de Direito democrático, e de facto agora volta a aparecer. E infelizmente, diria que com o eclodir dos extremismos até em países onde antes isso não era perspectivável, um país fundador da União Europeia como a Itália. Na Itália, país fundador, na Suécia, que é um exemplo, normalmente um exemplo de funcionamento democrático, de tolerância, de funcionamento democrático, etc. Com o eclodir destes extremismos, a discussão vai tornar-se cada vez mais importante, de facto. Sim. Que é o que é que, se um país tiver uma Constituição que, por exemplo, é restritiva face aos direitos dos imigrantes, por exemplo, ou a outros direitos civilizacionais, como direitos das mulheres, etc., como é que isto se vai articular? E eu aí devo dizer que acho que a União Europeia tem que ser muito forte, porque o que caracteriza a União Europeia é este espaço de direitos
de direitos, de liberdade, e não tanto aquilo que parece que as pessoas às vezes parece ser o mais evidente, que é um espaço essencialmente de ortodoxia financeira. Exatamente, não é? exatamente. Que também é um bocadinho, devo dizer que nessa parte sou um bocadinho crítica, também acho que é um bocadinho, mas não nos esqueçamos que é também outra coisa, e essa outra coisa é mais importante, se calhar. Não, isso sem dúvida. Por exemplo, quando Orbán diz o vosso conceito de Estado de Direito não é o meu conceito de Estado de Direito, portanto, nós de facto chegámos a uma situação em que, aliás, o Parlamento Europeu discutiu esta semana exatamente a questão do Estado de Direito na Hungria e do respeito do Estado de Direito. Mas há aqui uma questão muito interessante que nós já abordámos e agora voltou por causa da questão da referência que fez sobre a imigração. A legislação sobre a imigração é tomada com decisão de todos os Estados-membros. Evidentemente que é difícil, sem dúvida. No caso da imigração, não estou a falar neste momento, mas com os fluxos migratórios, com a guerra na Síria, por exemplo, Iraque, Etiópia. Portanto, esse fluxo migratório que chegou à União Europeia, a questão não foi não terem conseguido aprovar a legislação. Foi os países não terem respeitado a legislação que eles próprios tinham acordado na União Europeia. Pois. Portanto, isso aí é um outro nível, evidentemente. A União Europeia não prende primeiros-ministros, não é? A Comissão, o Conselho, o Parlamento não prende primeiros-ministros se não respeitarem a lei. Mas o mecanismo é o outro, tem que usar os mecanismos que têm na sua... seja os fundos europeus, seja... Por isso é que nós adotámos um mecanismo que é a condicionalidade de Estado de Direito. Países que não respeitem o Estado de Direito não podem aceder aos fundos europeus. Os fundos europeus, o dinheiro dos cidadãos europeus, finalmente, não pode ser usado para promover valores que não são valores europeus. Claro. E isso a mim parece-me não só legítimo, como evidente, quer dizer, não é? Porque, como digo, antes de ser um espaço... Eu sei que a União Europeia nasce como um espaço económico, no tempo em que era CEE, etc., mas na realidade aquilo que ela vale é por este conjunto de valores e, infelizmente, quanto mais nós vemos, designadamente esses dois países, a Hungria e a Polónia, mas eventualmente agora outros, entrarem por um caminho que viola esses princípios básicos, esses valores da União Europeia, mais vai estar em causa o que é que a União Europeia vai fazer quanto a isso. Eu acho que as pessoas vão estar a olhar para isso. O que é que a União Europeia vai fazer quanto a isso? Vai permitir? Vai ceder? Vai tolerar isto, não é? E eu acho que isso é determinante para o futuro, agora que, repito, nós encontramos esses fenómenos noutros países onde antes não esperávamos encontrá-los. E, portanto, acho que isso é determinante. É curioso dizer uma coisa, eu que vou dizer é um bocadinho técnico e é um bocadinho voltar atrás, mas dizer que, por via da legislação europeia, até países, era sobretudo a Inglaterra, infelizmente porque eu tenho imensa pena, eu devo dizer que no dia em que o Brexit aconteceu eu fiquei tristíssima, tenho muita pena que a Inglaterra tenha saído, que o Reino Unido tenha saído da União Europeia, acho que era um contraponto interessante, enfim, não interessa, tenho muita pena, mas e eles, enfim, estudiosos do direito diziam uma coisa interessante, eles que são países do direito não escrito, chamada Common Law, portanto, países do direito não escrito, não tem sequer Constituição escrita, tinham direito escrito por via da União Europeia, o que é também interessante do ponto de vista mais técnico, é verdade. E aliás foi uma questão muito tricky, foi uma questão muito complicada, exatamente na fase de transição, porque a decisão do Parlamento foi: vamos acabar com toda esta legislação escrita por via da nossa pertença à União Europeia. Eu ainda recentemente estive no Reino Unido e um dos argumentos que eles dão, eu pergunto sempre que posso, meio de conversa, e pergunto porque... E um dos argumentos que é dado para querer sair tem a ver com a confusão de legislação, curiosamente. Eles dizem, é muito confuso, muita legislação. Portanto, eles que não estão habituados à legislação escrita, não é o que acontece na Europa continental, de matriz francesa e alemã, não é? Mas haver legislação. Eu, pelo contrário, eu gosto de legislação escrita. Sim, sabemos com o que é que lidamos. Exato. Portanto, nós podemos concluir, e acho que essa era também o nosso ponto de partida,
a legislação europeia conta na vida das pessoas. E é bom nós termos consciência disso, porque da mesma forma que nós votamos para o Parlamento Nacional, porque sabemos que a Assembleia da República, que o Governo, que as instituições portuguesas, aquilo que elas decidem tem impacto na nossa vida, achamos que, como a Alexandra dizia no início, a União Europeia está lá longe, ora não está, nós próprios somos a União Europeia, claro. Estamos aqui, de facto, as decisões políticas têm impacto nas nossas vidas diárias. Há um estudo muito interessante que já foi feito há uns anos, não sei sequer se esse número foi atualizado ou não, mas em que dava que cerca de 60% da legislação nacional é influenciada pela legislação europeia. E, portanto, é bom nós termos a noção que, afinal, é melhor nós não deixarmos, nós tomarmos conta também dessa dimensão e não deixarmos essa dimensão por mãos alheias. Muito obrigada, Alexandra, por participar em mais este número do podcast E se Falássemos da Europa. Muito obrigada.